Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Saulo e hoje a gente vai falar sobre uma das lentes que, na minha visão, é um baita custo-benefício, porque custo-benefício nem tudo é barato, gente. É o que te entrega qualidade de verdade com preço justo. E a gente vai falar hoje da 1770 2.8 da Tamron. Essa lente vai surpreender vocês. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um review da 1770 2.8 da Tamron, uma lente que eu venho usando há mais ou menos um ano e meio. É uma lente assim que, cara, é uma lente para você colocar na frente da sua câmera e você esquecer, porque ela te entrega tudo. Um range muito interessante que praticamente assim vai servir para todos os ângulos que você precisa e uma qualidade bizarra. Essa lente é incrível mesmo. E eu vou mostrar para vocês hoje. Eu não tenho imagens dela, porque a única lente que eu tô usando hoje é ela no meu setup. Para produzir ela eu não consegui, mas as imagens dela vai estar aparecendo aí para vocês que eu peguei do site da Tamron, né? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o design dela. Essa lente, ela é muito clean e muito simples. Não tem botão nenhum, ela apenas tem um anel de foco e o anel de zoom. Apenas isso, bem simples, clean para você usar, sem muitas funcionalidades nela. Assim, anel de foco muito suave, muito tranquilo, tanto para foto quanto para vídeo, tá? Ele não é 100% preciso igual uma lente de cinema, tá, gente? A gente tá falando aqui de uma lente híbrida. Então, assim, mas funciona muito bem. Se você quiser usar o foco manual, você vai conseguir usar muito bem. E o anel de zoom também, ele tem a sua precisão ali, muito gostoso de se mexer. Nada de muito pesado e nada de muito leve. Um equilíbrio perfeito na minha visão. Como vocês estão vendo aí também, essa lente ela salta aí mais ou menos em torno de uns 3, 4 centímetros para frente. Para quem usa gimbal, isso atrapalha um pouco, mas nada que é possível ajustar. O peso dessa lente, para você usar em gimbal, tanto ali, usar no seu setup, 525 gramas. É uma lente relativamente pesadinha, mas por que ela tem esse peso todo, Saulo? Por que ela pesa quase meio quilo aí? Simples assim, ela tem estabilização interna e ela tem uma composição dentro dela que é muito boa. Ela simplesmente tem estabilização interna, então faz com que você tenha uma imagem muito mais estabilizada. Ainda mais falando de uma lente que tem 70mm. 70mm, se você der um zoom em uma lente que não tem estabilização de lente ali, simplesmente vai tremer muito. Só de você usar uma 50mm sem estabilização, vai tremer demais. E aí você unindo estabilização de câmera e estabilização de sensor, você tem uma estabilização muito gostosa de trabalhar. Depois na pós-edição você vai fazer pequenos ajustes na estabilização e já vai estar muito bom, tá? Então assim, isso facilita para você fotografar de longa distância, 70mm, para você filmar em 70mm, tendo uma junção de lente com sensor. Se só tem lente, tá ótimo também, vai ajudar bastante, já dá para você se manter bem estabilizado se você tiver uma mão firme. Vamos lá, como eu falei para vocês, essa lente consegue te entregar uma nitidez e uma qualidade bizarra. É muito bom mesmo, é uma lente completa. Ela vem aí com 16 elementos de vidro dividido em 12 grupos. Fora que ela também tem 9 lâminas de diafragma, que é o que faz com o bokeh ficar ainda mais creme de la creme. Como vocês podem ver, ela é uma lente 2.8. Esse desfoque aqui, ó, fica bem suave mesmo. A gente está no sensor APS-C, então o desfoque fica bem suave. Lógico, se fosse 12 lâminas, teria um desfoque e um bokeh muito mais bonito. Mas para 2.8 tá sensacional. Eu acho o desfoque dela bem mais cinematográfico. Por quê? 2.8 já não é um desfoque tão aberto, é uma lente tão aberta assim como 1.8. Mas se você tem aquele desfoque, mesmo no sensor APS-C, tão suave que lembra um pouco aquele do full frame, um pouco mais, sabe, mais tranquilo. Eu gosto muito da composição dessa lente. Lógico que no sensor full frame você vai conseguir extrair muito mais com ela, mesmo ela sendo um sensor APS-C, mas o sensor full frame, numa lente versátil, entrega muito mais por conta do tamanho dele e vários outros aspectos, mas essa lente entrega algo muito bom. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu aproximar a mão para focar nela, olha esse bokeh que ela gera, tá vendo? Eu acho muito bonito. E o que eu fiz aqui para vocês? Separei algumas imagens. A gente tem muitos trabalhos com casamento, formanda, e eu peguei muitas cenas tanto na vertical quanto na horizontal, todas gravadas com a Sony A6700 em 4K 422 10-bit, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Mas o que importa aqui não é só a resolução, lógico, da imagem que eu vou estar entregando para vocês, mas sim vocês verem nitidez, a aberração cromática e a questão do foco dela. Essa lente me surpreende demais, é uma lente que eu coloco em frente da minha câmera, eu trabalho o casamento inteiro com ela, sem me preocupar com nada, com foco. Ela foca todo momento, ela tá focada e é muito bom, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, o foco dela. O que eu tenho a dizer? Eu separei algumas imagens, eu vou estar mostrando aqui junto com vocês. Deixa eu abrir o meu iPad. Vamos lá, eu tô aqui agora com a imagem. Vou mostrar essa aqui na vertical pra vocês. Ela tá sem color grade, bem cru mesmo, pra mostrar pra vocês a nitidez. Depois eu vou mostrar elas coloridas como que fica. Ó, como vocês podem ver, isso aqui é uma imagem que te entrega muita qualidade. Igual eu te falei, tá em 4K, 422 10-bit. Mas olha aqui, como vocês podem ver na ponta da igreja, tô mostrando a ponta da igreja pra vocês, não tem aberração cromática praticamente nenhuma. Olha o tanto de zoom que eu dei aí pra vocês darem uma olhada na igreja.
E não tem aberração cromática. Não tem, é difícil você enxergar nessa lente. Isso em 2.8, tá, gente? Eu tô usando filtro ND ainda. Poderia ajustar um pouco mais da aberração cromática. Eu vou jogar aqui no santo, ó. É difícil você enxergar, é pequenos detalhes assim que, mesmo você dando zoom em alguns pontos, você dificilmente não enxerga. Esse é o negócio, entendeu? E olha essa composição que eu tô mostrando pra vocês, o quanto que é nítido, o tanto que é nítido. Vou mostrar outra cena aqui pra vocês terem a ideia sobre nitidez. Colocando agora na horizontal, essa aqui, ó, da igreja, até aparecendo a Gabi ali no canto, mas olha que legal, olha o quanto de nitidez e informação que essa lente consegue te entregar. Eu vou focar lá no vidro do meio, e olha isso, tá nítido, tá vendo? Aqui, você vê que ele consegue ter um pouquinho de aberração cromática, que eu acho até difícil por conta do vidro ali, o jeito que passa a luz no vidro. Ele ficou com esse aspecto meio azulado, mas eu ainda acredito que é do vidro. Mas a aberração cromática dela é quase nada. Olha, eu vou dar zoom aqui em Jesus Cristo. Olha, você não vê detalhe. Aí você fala assim, mas aí você tá num ambiente mais controlado, você tá numa luz melhor. Então eu vou mostrar pra vocês em um ambiente com a luz entrando. Eu vou pegar aqui, ó, essa cena aqui, na horizontal da noiva e da mãe dela. Vocês podem ver, tem uma luz ali, o sol tá de fundo, tava bem assim, ó, uma luz bem forte no dia. Vai ser até difícil pra recuperar, mas eu consegui fazer uma exposição bem legal. Ó, vou dar um zoom aqui no cabelo da mãe. Olha isso, de aberração cromática, sem color, né, gente? Ó, sem color, sem contraste, sem nada, nu e cru em S-Log 3. Ó, não tem, olha aqui. Dificilmente você acha. Olha, tá vendo? No cabelo, aqui nas pontas do cabelo, aqui, qualquer lente, cara, tem um pouquinho de aberração cromática. Talvez tenha um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui na beiradinha do cabelo dela. Quase nada. A gente vai pegar aqui no vestido, ó. Vou vir no carro também. Ó, não achei. E a nitidez é incrível. Olha aqui onde tá focado no olho da noiva e da mãe. Olha aqui, ó. Vou dar zoom aqui. Da noiva. Nitidez bizarro. Vou soltar o vídeo. Nitidez absurda. Um foco incrível. Olha esse desfoque. Eu vou pausar aqui mais ou menos no finalzinho do vídeo, ó. Olha que ela encosta a cabeça. Olha esse desfoque. Olha esse desfoque, cara. Que desfoque bonito. Tá vendo como é clean? Isso eu tô falando de um sensor APS-C com essa lente. Em 17mm, tá? Outra cena aqui pra me mostrar a nitidez pra vocês. Aqui eu tô em 17mm, tá? Provavelmente eu tô com um estabilizador ativo. Estabilização de imagem na câmera. Então tá estabilização ótica, né? Não, ótica não, desculpa, a estabilização digital. Que aspecto? Não tá focado, tá focado nos noivos. Não tá focado na parede mesmo, tá focado na parede, mais ou menos ali onde tá o padre. E olha isso aqui. Olha essa nitidez, olha essa qualidade. Sim, não tenho o que falar. Essa lente é muito completa mesmo. Entrega tudo pra vocês. Tô mostrando vários exemplos aqui. Ó. Essa aqui também em 17mm para pegar toda a igreja. Você pode ver mesmo distante do objeto, com o foco longo lá na frente. A gente tá tendo um foco muito preciso, com muita qualidade, uma nitidez incrível, sem aberração cromática. A gente tem um pouquinho, olha isso, é muito pouco mesmo. Aqui nas luzes, ó, tô mostrando as luzes aqui do lado esquerdo. E você pode ver que tem um pouquinho, é pouca coisa. Eu vou tentar pegar aqui, ó, onde tem essas pessoas sentadas aqui no canto, ó. Você vai ter uma aberração cromática lá nessa senhorinha, lá no fundo, mas é um detalhe sutil. Que isso aqui, ó, de longe você não enxerga, entendeu? Eu tô dando zoom, eu tô forçando aí, mas tô indo no limite dela. Assim, até inusável, que ninguém vai perceber, pra vocês conseguirem ver uma aberração cromática nela. Desde quando eu comprei. Não tinha, eu usava Filtrox, meus amigos, Filtrox tinha muita aberração cromática contra a luz. Isso aqui não tem, olha essa noiva. Olha isso aqui, luz natural, 100% natural, o ISO tava um pouco mais elevado. Olha isso. Perfeito. Olha essa nitidez. A gente tá falando, lógico, de uma 6700 em 4K 10 bit 422, mas a gente tá falando de lente, meus amigos. Lente é 90% da sua imagem praticamente. Olha isso, que perfeição de imagem que você consegue extrair. Vamos colocar essa imagem aqui da igreja da noiva. Olha esse buquê. Vai falar assim, não, um buquê incrível. Olha que suave esse buquê. Mesmo sendo uma full frame, mesmo sendo uma PSC, pra mim é o mais próximo de uma composição de lente e câmera que a gente consegue chegar de uma full frame, um desfoque gostoso. Novamente, é claro que full frame vai ter um desfoque lindo, mas no sensor APS-C você consegue extrair muito. Falei sobre a aberração cromática, mostrei pra vocês como que é a aberração cromática delas. Outra cena aqui na vertical. Aí vamos lá, aqui nessa imagem na vertical, eu escolhi poucas imagens em verticais, mesmo a gente tendo bastante, pra vocês visualizarem na melhor qualidade. Mas olha isso aqui, eu quero falar sobre o flare dela e como que é gravar com ela contra a luz, tá? Então vamos lá, olha aqui, o flare dela, o que eu tenho a falar pra vocês? É um flare muito simples, muito sutil, muito leve. O mais que ela acontece é deixar opaca a sua imagem. Não é muito, mas deixa sim. E assim, lógico que só com apenas uma edição de fazer um ajuste de contraste, você já consegue recuperar isso, tá? Um ajuste de contraste leve ali na edição, fazendo umas curvas ou o próprio contraste ali, você já vai recuperar bastante das informações. Mas olha esse flarezinho aqui entrando. Olha aí, ele é muito bonito e sutil, entendeu? Não estraga a imagem. Então, ó, aqui a gente tem essa imagem dessa estátua.
E olha, o sol tá no fundo e esse flarezinho de início, olha, é bem suave, tá vendo? E eu acho bonito, o flare dela eu acho bonitinho. Não é, lógico, que nem uma câmera de cinema que tem um flare que dá o cream da imagem e tudo mais. Não, mas dá pra você brincar. Eu acho não tão bonito o que vem da luz, ó. Na luz, tô dando um zoom aqui pra vocês. Na luz, não é o flare mais bonito. É como se fosse uma luz aparecendo, tipo um efeito de luz, parece, sabe? Até de edição. Mas aqui embaixo eu acho que entra um flare bonitinho. Um flare suave, tranquilo, que dá pra brincar, que dá um look diferente na sua cena, entendeu? Então eu gostei bastante do flare dela. Novamente mostrando essa aqui na vertical pra vocês, dando zoom, ó. Tanto no carro, tanto na igreja. Olha isso aqui. A gente tem uma imagem em 24 fps com filtro ND, o shutter tá em 50 certinho. Vou colocar aqui novamente mostrando o flare pra vocês. Olha aqui que eu te falei do flare. Tá vendo que ele dá um aspecto de efeito, parece ser um efeito meio fake. E aqui foi onde eu mais consegui mostrar um flare pra vocês legal. Olha esse flarezinho entrando. Muito simples, tá vendo? Muito sutil. Dá um look diferente na sua cena. Aqui eu tô total contra o sol. Olha o sol lá, tá bem atrás dela. E olha isso, tudo eu tô mostrando pra vocês em log. Depois eu mostro com color grade, ó. Ó, você viu? Ele deixa opaco aqui, ó. E a hora que ele some o flare, você consegue uma imagem bem mais nítida. Essa imagem aqui ficou perfeita, perfeita, lindo, olha isso. Coloca em slow motion, olha o flare entrando novamente aqui no finalzinho. Aqui entrou, deixou opaca, e aí é onde você consegue ver a pequena bolinha aqui, né? Azulada, um pouco esverdeada, mas logo no início você vê melhor, ó. Um flare bonito, eu acho bonito, eu não acho feio, eu acho um flare muito sutil, muito simples. Novamente contra a luz, olha essa imagem aqui, cara. Não tá aplicado nitidez, gente, tá nua e crua pra vocês verem real o que é uma imagem, um log que vai já sair da sua câmera. O que essa lente vai te entregar, ó. Zoom no rosto, lógico, o arquivo em log, a hora que você edita, ele te perde bem menos ruído que isso aqui que tá. Ó, outra imagem aqui dela na contra-luz, né, a gente tem uma luz lateral entrando ali, mas ela tá mais contra do que lateral, ela na janela. Olha esse aspecto de pele, olha isso aqui, olha essa pele, tá vendo? É perfeito. Então assim, olha agora com color grade. Com color grade, meu, você tem uma cena assim, nitidez absurda. Mesmo que você tivesse uma Sony CV10 entregando isso aqui de Sony CV10, ia tá lindo. Eu usei muito ela com Sony CV10. Olha aqui na boca, cada detalhe do lábio, poros, você consegue enxergar todo. E eu não tô perto aqui, eu tô usando mais ou menos uns 45mm, tá? Tô usando ela em 45mm. Aqui em 17mm, ó, ela bem aberta, mostrando a igreja lá no fundo, ó, contra a luz. Olha essa nitidez. Mostrando aqui, contra a luz com o flare entrando, também em 17mm. Incrível. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês essa cena aqui, ó, pra vocês verem o quão nítido ela é em 70mm. Essa aqui do casal dando risada. Incrível essa cena. Olha isso. Aqui eu tava sem estabilização de imagem, só usando dela e da câmera na mão, tá? Numa posição não tão confortável, então eu tava tremendo um pouco e nada que isso aqui não dê pra resolver na pós. Ó, a gente tem nitidez também em 70mm, um foco lindo, olha esse desfoque de fundo que a gente consegue entregar, o foco tá no noivo e na noiva, olha a nitidez que a gente tem tanto nos dois, perfeito, tá? Não tem uma luz a favor, a luz tá nas costas deles, não tá na frente, mas a igreja já tava bem iluminada. E a gente tem isso aqui, olha isso, dá pra ver a lágrima dentro do olho dele, em 70mm. Olha esse desfoque incrível, um buquê. Igual eu falei, se fosse 12 lâminas, a gente teria um desfoque ainda mais bonito. Agora eu selecionei mais umas imagens aqui pra vocês de um casamento assim, que teve algumas cenas que eu acabei tendo que forçar bastante assim. Casamento exige muita flexibilidade, você tem que ser muito rápido, tem que agir do jeito que tá, não tem controle de iluminação nem nada. Esse é o legal de demonstrar a qualidade dessa lente, né? A gente tem aqui primeiro aqui no making off do noivo, que a gente tinha uma sacada incrível. Olha essa cena aqui do noivo ajustando a gravata e tudo mais. Olha esse desfoque. Aqui a gente tem 4K, 24 fps em shutter certinho com filtro. Novamente, zoom no noivo, nitidez impressionante. Aqui eu tô usando mais ou menos uns 50mm, 60mm. Um desfoque animal, sem aberração cromática nenhuma, tanto na cabeça dele ali, que é na ponta da pele, camiseta, gravata, olha isso. Não tem, simplesmente não tem. Uma nitidez incrível e um foco absurdo, ó. Foco crava, é só você apontar, a câmera vai focar no rosto. Lógico que só foco não depende só da lente, depende da câmera também, mas a lente faz um bom trabalho. Olha essa nitidez em 17mm, que cena linda. Agora tem uma cena aqui que também é onde era para aparecer bastante aberração cromática, que é essa aqui, ó. Vou deixar eu me aproximar mais da Santa. E olha o que a gente tem aqui, ó. Deixa ele focar. Vamos ver se ele vai focar aqui, ó. Olha aqui. A gente tem muita nitidez, o foco não tá perfeito ainda, ó. Muita nitidez, sem aberração cromática, impecável. Ela perdeu um foco ali por conta da luz contra, que também, igual eu falei pra vocês, não é só lente, é luz também, né? É câmera também, ó. Então,
ela acabou perdendo no meio do caminho, mas o meu foco, o que acontece? Em foco em evento eu não deixo rápido. Eu não deixo o foco para ele estar sempre pegando muito rápido o foco sem oscilar. Eu deixo um foco bem suave. Porque se acontece isso de desfocar e voltar o foco, eu gosto que pelo menos ele volte creme, ele volta devagar. Com isso eu posso fazer passar um sentimento a mais, entendeu? Mesmo que eu acabo perdendo às vezes um milissegundo ali de uma cena por conta do foco, mas ele fica bonito. Eu gosto de trabalhar assim. Agora essa cena aqui que é o mais legal. A gente tem um contraste absurdo. Em log não dá pra vocês verem, mas a hora que eu vou passando as cenas coloridas pra vocês também verem. Como vocês podem ver, eu tô vendo aqui em log. Em log, o contraste fica muito suave. A gente consegue ver as pessoas muito bem e o céu bem estourado ali no fundo da hora que ela abre. E aí depois eu recupero com o filtro ND. Mas mesmo assim, ó, antes de eu recuperar, vamos dar um zoom lá na noiva entrando. Tá vendo? Ainda continua uma imagem muito boa, que eu tô em 70mm. Novamente, com uma iluminação não tão agradável, todo esse aspecto dificulta um pouco mais, entendeu? Então, ó, a gente tem aqui ó, o pai beijando a noiva, vou colocar bem ele beijando a testa, onde está focadinho. Você viu que o foco oscilou, mas eu não ligo para esse foco. Essa cena entrou no vídeo do casamento. Você fala, nossa, Saulo, mas você tá desfocado, você tremendo. Cara, isso aqui é sentimento, isso aqui é captura. Nem sempre filmagem, ainda mais em eventos, é perfeita. Isso aqui é um casamento, isso aqui acontece coisas inusitadas, desfoque, foco, e isso gera sentimento, isso gera, eu captei um momento, eu simplesmente captei um momento. Entendeu? É isso que importa. Outra cena aqui, ó, bem aberta em 17mm, novamente contra a luz. Se a gente der o zoom aqui, ó, nada de distorção, mesmo onde não tá focado, ó, nas pessoas. Não tem, é baixíssimo. A gente vê aqui, ó, na luz, um pouco de aberração cromática, um pouco. Distorção na lateral praticamente nenhuma, mesmo em 17. Agora ele saindo aqui, ó, novamente, para provar o foco para vocês, ó. Eu caminhando, não trabalho com gimbal ali, né? Eu tava ali na mão mesmo. Estabilização do sensor com a estabilização da lente, mais estabilização digital, né? Eu colocar a estabilização digital, vocês podem ver, fica muito bom. Se eu tivesse de gimbal, tá perfeito, mas eu gosto dessa tremidinha, eu gosto dessa vibe. De vez em quando eu uso gimbal, mas nesse evento eu preferi não usar. E aí vocês podem ver, o foco, eu tinha clicado neles e ficou neles. Ficou. Então assim, perfeito. Olha lá, ó, não desfoca, seguiu até o final. E a gente andando, tremendo, se mexendo inteiro. Aqui outra coisa também, novamente, luz. A luz estava vindo de cima e era mais ou menos meio-dia. Olha, entrou num flarezinho, eu nem vi da bolsa ali, olha ali, ó. Entrou num flarezinho, mas olha isso aqui. Olha, ele tá focado no noivo, na noiva, mas olha essa nitidez. Olha que olha a nitidez no cabelo. Você vê os cabelinhos assim da mulher voando aqui com a luz, ó. Você vê aqui o cabelinho da noiva. Olha essa nitidez, você olha ainda mais aberta. Acho que a gente dá zoom pra forçar a imagem pra vocês, mas você olha isso aqui aberto, tá lindo. Olha isso, tá lindo, 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 lindo. Só o noivo e a noiva aqui agora que eu selecionei também, ó. Olha essa nitidez. Olha esse desfoque. Tá vendo que é um desfoque suave? Você tem um desfoque em 2.8 e é suave, cara, é um desfoque gostoso de trabalhar. Eu gosto, eu acho bonito. Lógico, um desfoque maior, ainda mais creamy dá um ar mais cinematográfico, mas isso aqui tá lindo. Então é isso que eu tenho a falar pra vocês sobre a Tamron 1770. Mostrando pra vocês cada detalhe. Uso na prática ela diariamente, todos os trabalhos eu uso essa lente, tá bom? 2.8, eu acho na minha visão que, lógico, tem lentes um pouco melhores, que em questão de abertura temos a 1740 da Sigma, que foi um novo lançamento, que ela é 1.8. Essa lente vai de 2.8, de 17 a 40mm, não tem oscilação nenhuma. E a 1740 também, que eu falei pra vocês, 1.8. Aí a gente tá falando também de outro patamar de valor, a gente tá falando de uma lente de quase 10 mil reais. Estamos falando também de Sigma, que é uma lente assim, que sempre vem com muita qualidade. E novamente, é incrível. Se vocês quiserem que eu possa trazer um review para vocês sobre a 1740, a gente pode estar entrando em contato com alguma marca e trazer ela pro canal, mas a gente precisa de muito comentário e muito compartilhamento para as marcas quererem mandar essa lente pra gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do review da 1740. Demorei um pouquinho para trazer para vocês, para testar bem. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Já deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Valeu, falou e fui.